Mostramos uma câmera montada em um ponto a 3.000 pés. Tá? Já vou acompanhando na figura aqui. Tá? Ó, uma câmera que está a 3.000 pés da base da plataforma de lançamento de um foguete. Então, aqui está a base, o foguete vai subir, né? E aqui está a câmera que está filmando esse cara, tá? Se o foguete estiver subindo verticalmente a 880 pés, tá? Então, já apareceu aqui uma informação, tá? Que o foguete está subindo a 880 pés. Eu já estou me adiantando aqui, já deixa eu me adiantar, e eu estou colocando o nome aos bois, tá? Por exemplo, eu estou saindo aqui o foguete está saindo desse ponto vermelho, da base dele, está subindo. Eu vou chamar essa subida aqui de H, que é a altura do foguete, ou seja, a altura que o foguete está atingindo à medida que o tempo passa. E eu tenho que a taxa dessa subida, certo? Ela é 880 pés. Só para a gente fazer uma relação com o exemplo, né, da questão do sinal, olha só, pensa, né, o tempo está andando, né, para frente e a altura está aumentando, certo? À medida que o foguete sai do chão, onde a altura é zero, o foguete começa a subir, a altura aumenta, o tempo aumenta, a altura aumenta, grandezas diretamente proporcionais, o sinal da taxa é positivo, tá? Então, dH/dt, que é o que eu chamei de taxa da altura, que é basicamente essa expressão aqui, ó. Se o foguete estiver subindo verticalmente, então, como vocês viram, né? Não é velocidade, não é taxa, enfim, o foguete está subindo a 880 pés por segundo. Outra coisa que é interessante para eu identificar a taxa é a unidade, tá? Por exemplo, pés por segundo, por mais que seja esse pés, essa unidade, unidade aí imperial, pés por segundo eu posso associar com metros por segundo, é uma unidade de velocidade, né? Então isso identifica a minha taxa. Tá? E essa taxa é dada quando o foguete estiver a 4.000 pés, ou seja, quando a altura é igual a 4.000 pés. Tá? Então, sabendo disso, quão rápido já é um sinônimo para taxa, quão rápido, deve mudar o ângulo de elevação da câmera naquele instante para que se mantenha apontado para o foguete. Então, imaginar a situação, né? A câmera começa a filmar um foguete, ele está no chão, ela está reta, né? À medida que ele começa a subir, eu tenho que mudar a inclinação da minha câmera, senão não pego esse foguete. Tá? Considerando que eu estou a 3.000 pés do foguete. A câmera está a 3.000 pés do foguete. Então, à medida que o foguete está subindo, a câmera está modificando o seu ângulo de apontamento, digamos assim. E esse ângulo eu estou chamando de φ, tá aqui, ó. Tá? Então, eu quero saber qual é a taxa de variação deste φ, deste ângulo, tá? Sabendo a taxa de crescimento da altura, tá? Naquele instante, então, ó, quão rápido deve mudar o ângulo de elevação naquele instante, ou seja, quando a altura é 4.000 pés, certo? E o quão rápido aqui é o que eu identifico como taxa. Então, taxa do ângulo φ, certo? E o ângulo φ é o ângulo de elevação da câmera, quando H é igual a 4.000. Tá? Então, variáveis. Além do tempo, eu tenho o φ, eu tenho a altura, eu quero saber a taxa do φ e eu tenho a taxa da altura, certo? De novo, eu tenho um triângulo retângulo. Nesse caso, eu não tenho os três lados dele, eu tenho, enfim, um lado e o outro lado é uma variável, mas eu tenho um ângulo. Então, aí eu vou ter que jogar com os valores de ângulo que eu tenho, tá bom? Então, φ é o meu ângulo dado, eu tenho de informação a altura, que é o cateto oposto a esse ângulo, e eu tenho 3.000 pés, que é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, eu tenho que ter uma relação entre cateto oposto e cateto adjacente, e a relação é tangente, tá? Então, a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto, altura, dividido por 3.000, que é o cateto adjacente, certo? Então, achei a minha relação, não tem muito o que eu mexer nessa relação aqui, certo? Derivando em ambos os lados, derivada da tangente de φ, lembra, derivada da tangente, posso usar uma tabelinha lá, é secante ao quadrado, de φ dt. Sempre aparece o dφ dt. No caso, né, derivada, taxa. Aí, do outro lado aqui, ó, vai ficar só h, né? Derivada do h é dH dt. Eu posso pensar que a derivada do h é 1 vezes dH dt.
Tá? Então, como se fosse aqui, ó, 1, né, o 3.000 dividindo, vezes dH dt, certo? Então, essa aqui, ó, é a minha relação entre as taxas, certo? Posso isolar aqui, quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o dφ dt. Posso passar o secante ao quadrado dφ dividindo aqui? Posso, não tem problema nenhum, porque eu preciso isolar dφ dt, né, de qualquer modo, tá? Bom, então, quais são as variáveis que eu preciso encontrar aqui? Eu preciso encontrar aqui secante ao quadrado do φ, eu não sei, não foi dado por enquanto esse valor. Outra variável que eu preciso é dH dt, esse valor foi dado. Tá? Então, para encontrar secante ao quadrado de φ, eu vou ter que usar a fórmula da secante, né? A fórmula da secante é secante é igual a 1 sobre cosseno. Tá? 1 sobre cosseno exatamente quando h for igual a 4.000, porque eu quero as taxas quando h é 4.000. Então, agora no meu triângulo eu considero que o h é 4.000. Certo? Então, substituindo os valores dH, substituindo os valores do que foi informado para a secante aqui, essa secante vale 5/3, tá? Simplifica aqui, essa secante vale 5/3. Tá? Lembrando que eu tenho que fazer 1 sobre cosseno, e o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Nesse caso, eu preciso encontrar a hipotenusa. Mas eu posso encontrar a hipotenusa porque um lado é 3.000, o outro lado vai ser calculado quando h é 4.000, então, fazendo por um teorema de Pitágoras, eu descubro que esse lado aqui é 5.000. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. E é por isso que aparece um 5.000 nesse numerador aqui. Tá? Lembra, cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, então eu precisei calcular a hipotenusa. Tá? E por que é 4.000? Por que eu defino que a altura é 4.000? Porque é exatamente nesse ponto que eu quero as taxas, né? As taxas são exatamente quando a altura é 4.000. Tá? Então, voltando à nossa equação de taxas, agora que eu sei qual é o valor da secante de φ, secante de φ ao quadrado é 5/3 ao quadrado, vezes a taxa que eu estou procurando, é igual a 1 sobre 3.000, vezes dH dt, que é 880, que é a taxa dada. Tá? 22,75 graus. Certo? O que ele faz aqui? Isola, né? Isolando o dφ dt, ou seja, passando esse 25 nonos, né? Já elevado ao quadrado para o outro lado, eu obtenho 66 dividido por 625, que é aproximadamente, esses valores são dados em radianos, né? Eles são aproximadamente 0,11 radiano por segundo. Tá? Posso trocar essa relação por grau, teria que fazer uma regra de 3 aqui, um radiano, tantos graus, não precisa se preocupar com isso, obtendo essa resposta aqui, a gente já está satisfeito, tá? Certo? Ele muda aqui também, não sei porque que o livro do Anton adora trabalhar com essas unidades imperiais, mas enfim. Aqui é outro exemplinho, gente, que eu preciso trabalhar também com as fórmulas das variáveis para obter variáveis, né? E aqui mais ainda porque envolve uma variável, um ângulo, né? Toda vez que eu tiver um ângulo e um triângulo retângulo, eu vou ter que trabalhar com as funções trigonométricas. Nesse caso aqui, eu trabalhei com a tangente, e quando eu derivei ela, eu obtive secante. E aí, para encontrar a secante do valor, eu precisava do cosseno. Mas, para encontrar o cosseno, eu preciso da hipotenusa. Aí eu tive que aplicar Pitágoras para encontrar a hipotenusa.